Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje é dia de relembrar. É que com a participação de vocês, meus queridos cosmonautas desta intrépida nave, o canal está crescendo e novos tripulantes estão chegando para entrar nesta nossa conversa. Por isso, eu vou abrir aqui um espaço para fazer um flashback de alguns vídeos antigos, lá do comecinho da minha história por aqui, para quem ainda não viu ou gostaria de rever, porque são assuntos interessantes e atemporais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo bem que a produção era de centavos, mas a paixão sempre foi de milhões. Afinal, para ontem era o que tinha. Natal está chegando e para quem comemora e curte esta data, este é o momento de cuidar de todos os preparativos para o grande dia. Quanto mais perto, mais as pessoas se agitam, mudando o clima nas ruas, casas e até nas empresas, por que não, né? Ainda mais aqui no Brasil, que os festejos coincidem com as férias de verão. Eu vou descontar comendo mesmo. Então, para quem pode aproveitar o privilégio de ter uns dias de descanso, é uma empolgação a mais, né? Com certeza. 4 horas, hora de autocompaixão. 5h30, malhar o corpinho. 6h30, jantar comigo. Não dá pra cancelar outra vez. Para os cristãos, o Natal é a maior celebração do ano, por comemorar o nascimento de Jesus, reafirmando sua mensagem de paz e união. E aqui, na minha humilde opinião, acho que não há nada melhor para homenageá-lo do que celebrar os verdadeiros laços de amor e amizade, sejam eles quais forem. Mas por ser uma comemoração tão antiga, a festa de Natal foi incorporando muitas tradições, que foram mudando ao longo dos anos e sendo adaptadas conforme a cultura de cada povo que a exalta. Os símbolos da decoração, os presentes, as celebrações religiosas, os pratos da ceia, tudo isso varia de época para época e de lugar para lugar conforme cada cultura. E tudo tem uma simbologia especial na festa. E ele próprio, o Grinch, foi quem fatiou o rosbicho. E claro, não dá para ignorar a influência econômica nessas tradições. Afinal de contas, o Natal é uma das datas mais lucrativas para o mercado, que gera empregos e faz a economia girar, o que é bom, mas também evidencia as diferenças e injustiças sociais, o que é triste. Essa é uma discussão muito relevante e profunda, então fica aqui o registro de um fato importante que não pode ser ignorado nesta época. A máquina de escrever também é torradeira, raquete ou espelho e porta-copos de madeira. Afinal, faz parte do espírito natal, se não for a própria essência dele, estender a mão àqueles que mais precisam. Para falar a verdade, não há um consenso cravado sobre a origem das tradições natalinas e nem da própria data em si. Isso porque há poucos registros históricos, mas há muitas teorias. E há alguns pontos que norteiam os historiadores. Grinch teve uma ideia horrível e maravilhosa. Já sei o que eu vou fazer. E eu vou falar sobre tudo isso aqui, porque é bem interessante entender o porquê das coisas e como chegamos até aqui. Mas antes de mais nada, aproveita este momento de solidariedade e me presenteia com aquele seu like do coração. E se inscreve no canal, não custa nada, vai? Para que ele possa crescer e mais pessoas possam entrar nesta conversa. Já manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina. Valeu, Natalina! O Natal, como a gente sabe, é comemorado no dia 25 de dezembro, uma data estabelecida pela Igreja Católica como o aniversário de Jesus Cristo. Na verdade, não há nada na Bíblia, nem em nenhum outro documento que sugira que ele realmente tenha nascido nesta data. Que dia é hoje? 25 de dezembro, o ano 3. Estamos 3 anos atrasados. Sabe-se que Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, região ao sul de Israel, entre a margem oeste do Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Então os historiadores entendem que a data tenha sido simplesmente escolhida e estabelecida pela Igreja Católica, que por sua forte influência política e poder de dominação naquela época, também passou a considerar oficialmente a contagem do calendário a partir do nascimento de Jesus. Eu tô esperando um filho do pai!
Ah, meu Deus! Dele mesmo, José? Jesus Cristo! Este será seu nome. Ave Maria! Pois não? Mas a pergunta que não quer calar é: por que esta data especificamente? Por que 25 de dezembro? Lembrando aqui que até o século II os cristãos não comemoravam o nascimento de Jesus, porque na antiguidade celebrar o aniversário de divindades era uma prática considerada pagã, não era de Deus. Tudo que era contrário às regras estabelecidas pelo Deus único católico, na época considerado o único Deus oficial, por assim dizer, era pagão. Segundo escritos de Clemente de Alexandria, um estudioso grego que viveu entre os anos de 150 e 215 depois de Cristo, teólogos e filósofos da época debatiam se Jesus teria nascido em 20 de maio, 21 de abril, 15 de abril ou 21 de abril. Note que aí já tem quase um consenso sobre o mês de abril, né? A época pelo menos estava bem estabelecida, né? O dia 25 de dezembro começou a ser considerado a partir de escritos de Sextus Július Africanus, um historiador romano do século III. A teoria mais aceita atualmente sugere que o dia 25 de dezembro foi escolhido como data do nascimento de Jesus entre os séculos 3 e 4, só para fazer concorrência com as festividades pagãs que aconteciam nesta mesma época do ano e eram muito populares na antiguidade. Era como se a igreja tivesse marcado o Natal para acontecer em pleno carnaval. A ideia era basicamente enfraquecer esses festejos populares que celebravam o aniversário do Sol Invencível, uma festa criada em 274 pelo imperador Aureliano, e ela era realizada nesta época do ano, na segunda metade de dezembro. Junto com esta festa, também se celebrava o aniversário de Mitra, um deus persa muito popular nas terras romanas, e a Saturnália, uma comemoração ao deus Saturno, deus grego da abundância e da agricultura. Então era uma celebração para que não faltasse nada, que a colheita fosse farta e que desse para garantir o sustento de todos durante o inverno, que é muito rigoroso nestes países europeus. Ele pegou todo o quindim e todo o rosbicho pegou. Ele limpou a geladeira e não deixou nada. Acredita-se que foi no ano de 350 que o Papa Júlio I oficializou o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. E como a Igreja Católica tinha grande poder e domínio sobre a maior parte do território do mundo antigo, a festa foi pouco a pouco se espalhando por várias regiões, como Capadócia, Constantinopla e Alexandria. Apesar do Natal ser a maior festa cristã, nem todo cristão comemora na mesma data. Somente os católicos e protestantes celebram em 25 de dezembro. As igrejas cristãs orientais, como a ortodoxa e a copta, comemoram o Natal no dia 7 de janeiro. Isso porque no Ocidente é utilizado o calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório XIII, e no Oriente é utilizado o calendário juliano, criado por Júlio César no século I a.C. E a origem da comemoração explica o próprio nome da festa. A palavra Natal vem do latim natalis, que significa nascer, afinal estamos falando do nascimento de Jesus. E cabe aqui uma curiosidade interessante. Em inglês, a palavra Christmas, que define a data, é uma evolução da expressão Christus Mass, usada na antiguidade para dizer Missa de Cristo. Merry Christmas. Como o Natal foi oficializado no mesmo período dos antigos festivais pagãos, era inevitável que algumas tradições natalinas fossem influenciadas por eles, como a troca de presentes, por exemplo, que era muito comum nesses festejos. Mas é importante lembrar que a troca de presentes também faz referência aos presentes levados pelos 3 reis magos para o menino Jesus logo após o seu nascimento. Melquior, que veio de Ur, na Caldeia, ofereceu ouro a Jesus, o reconhecendo como um verdadeiro rei. Gaspar, que veio do Mar Cáspio, ofertou incenso, como simbologia da divindade da criança. E Baltazar, que veio do Golfo Pérsico, presenteou Jesus com mirra, representando a sua humanidade, já que mirra, para quem não sabe, é um tipo de resina, retirada de algumas plantas e que na antiguidade era usada para preparar os corpos para o sepultamento. E presenteá-lo com mirra, incenso e ouro. Eu dou mirra. Incenso, eu dou! Veja que nesta história tudo é muito simbólico. Os 3 reis, que representam o reino da terra, dos humanos, foram guiados por uma estrela no céu que iluminou todo o caminho até o local onde havia nascido o Filho de Deus.
Seus presentes representavam o reconhecimento da superioridade espiritual e do poder de Jesus sobre os homens. Onde está o seu presente? Troquei por um Bob Esponja! E assim como os Reis Magos trazem a alegria do Natal, são eles também que encerram os festejos. A temporada natalina termina oficialmente no dia 6 de janeiro, quando se comemora o Dia de Reis. Aí uma curiosidade interessante aqui. A gente fala Reis Magos porque mago significa sábio ou astrônomo. Afinal, eles se guiaram pela estrela de Belém, no céu, observando as estrelas com muita sabedoria. E aí, galera, aí, meu irmão, eu sou o guia que vai levar vocês nessa viagem alucinante. E desta narrativa do nascimento de Jesus surgiu uma outra tradição, a montagem do presépio, que nada mais é do que a representação material deste momento de sua chegada ao mundo. Uma chegada de maneira humilde, em um estábulo junto aos animais, mas sendo reconhecido pelos poderosos reis da humanidade. O hábito de montar o presépio no Natal surgiu na Itália no século XIII e se espalhou pelos países cristãos da Europa. O primeiro registro histórico de um presépio é de 1223, quando São Francisco de Assis quis celebrar o Natal de um modo mais realista possível e, com a permissão do Papa, montou um presépio de palha com uma imagem do Menino Jesus, da Virgem Maria e de José. Com essas imagens, ele montou um cenário com animais de verdades para a celebração de uma missa especial de Natal. Há 40 anos, a praça ganhou um enorme pinheiro e um presépio esculpido em madeira. Por falar em animaizinhos, você sabe por que a missa do galo, celebrada pela Igreja Católica à meia-noite da véspera de Natal, tem este nome? Mais uma vez, ninguém sabe ao certo aqui, mas acredita-se que o nome teria sido dado porque o galo simboliza o amanhecer. É ele quem anuncia a chegada de um novo dia. E no caso, um novo dia, um novo tempo de amor e paz a partir da chegada de Jesus ao mundo. Desidero ancora una volta un orizzonte di pace. Outra tradição natalina, considerada por muitos historiadores como a cristianização dos elementos dos antigos rituais pagãos, é a decoração de árvores. Naquelas festividades lá do passado, as pessoas decoravam as plantas, consideradas símbolos de fertilidade e de vitalidade, e como eu falei, celebrando as colheitas e para que nada faltasse durante o rigoroso inverno. Os antigos povos germânicos decoravam suas casas com ramos de pinheiros durante o solstício de inverno para evitar que os maus espíritos a invadissem. Estes ramos também representavam a espera pela primavera, mas a adaptação destes antigos rituais para o Natal só surgiu por volta de 1419 em Freiburg, na Alemanha. Queima de estoque. Liquidação total. Nesta época, as famílias decoravam os pinheiros com maçãs e nozes, e a forma e as cores das maçãs teriam inspirado o uso de bolinhas como enfeites nas árvores. As primeiras bolas de Natal, que antigamente eram de vidro, surgiram no século XIX. Por causa desta origem pagã, a Igreja Católica era contra a montagem de árvores de Natal. Foi somente no século XX que autorizou seus fiéis a montá-las, então é um hábito autorizado bem recentemente. E foi apenas em 1982 que o então Papa João Paulo II levou esta tradição para o Vaticano, autorizando pela primeira vez a montagem de uma grande árvore de Natal na Praça São Pedro. A árvore e o presépio ficaram montados até o dia 8 de janeiro, quando a Igreja Católica celebra o dia do batismo do Senhor. E decoração de Natal tem que ter muitas luzinhas, não é mesmo? Para os cristãos, essas luzes representam a iluminação trazida ao mundo pela chegada de Jesus. No passado, as pessoas iluminavam as casas com muitas velas. Mas vocês podem imaginar o quanto isto era perigoso, né? O primeiro fio de luz elétrica criado para o Natal foi produzido em 1882 por Edward Johnson, amigo e sócio de Thomas Edison, ninguém menos que o criador da lâmpada. Johnson montou à mão um conjunto com lâmpadas vermelhas, brancas e azuis e o enrolou em volta de sua própria árvore de Natal. E claro que a ideia pegou, todo mundo queria ter lá sua árvorezinha de Natal iluminada, né? O dia de montar a decoração natalina também varia de país para país.
No Brasil, oficialmente, a montagem deveria ser no dia 30 de novembro, que marca o início do Advento. E lembrando aqui que o Advento é o tempo de preparação da celebração do Natal, que começa 4 domingos antes da festa. Mas na prática, nem todo mundo segue esta regra, e muita gente vai montando sua decoração quando dá mesmo, né? Esquece essa parte. Vai no improviso, só relaxa pra ficar assim um pouquinho mais natural. Durante o período do Advento, além das celebrações religiosas, as pessoas também promovem muitas confraternizações, marcando não somente o tempo de partilha inspirado pelo Natal, como a conclusão de mais um ano de trabalho. No Brasil, por exemplo, é muito comum nesta época se fazer uma festa nas empresas e nas escolas. E além dos comes e bebes, normalmente é feito o amigo secreto, ou amigo oculto, dependendo do lugar. Hoje em dia, alguns grupos preferem até o inimigo oculto, só para ser mais divertido na hora de trocar uns presentes engraçados. É um final de semana no Havaí com acompanhante! Eu tinha combinado que era R$50 o máximo. Não, mas a gente combinou, mas ninguém respeita isso. Acredita-se que esta brincadeira também tenha surgido nos festivais pagãos, especialmente dos povos nórdicos. Mas o amigo secreto só teria se popularizado mesmo em 1929, na época da Grande Depressão, quando ninguém tinha dinheiro para comprar presentes. E esta brincadeira, então, era uma forma de ninguém ficar sem receber pelo menos um presentinho. E em tempos de crise fica aí a dica. Mas nem só de enfeites e presentes vive o Natal. A gente não pode deixar de falar das comidas tradicionais desta data, porque o que não falta é prato gostoso nas festas natalinas, né? Ô, coisa boa! Chega, a manteiga derrete. E um dos itens mais tradicionais do Natal é o panetone. Eu amo, é bom demais. O panetone nasceu em Milão, mas existem várias versões para a origem desse pão doce que ultrapassou as fronteiras da Península Italiana e conquistou o mundo. O panetone foi criado em Milão, na Itália, mas não se sabe ao certo por quem. Também tem isso aí, hein? Há 3 versões para sua origem. A primeira delas defende que esta saborosa iguaria natalina foi inventada em 900 d.C. por um padeiro chamado Tony. Tony, um ajudante de padeiro, derrubou uvas passas para a torta de Natal na vasilha onde descansava o pão. Por este motivo, o bolo de frutas, elaborado especialmente para o Natal, recebeu o nome de panettone, traduzido do italiano, o pão do Tony. Assim, nasceu o pane di Tony, que mais tarde seria conhecido como panettone. A segunda teoria atribui sua criação ao mestre cuca Gian Galeazzo Visconti, que foi o primeiro duque da cidade de Milão. Ele teria preparado o panetone pela primeira vez em uma festa em 1395. Já a terceira versão conta que um certo jovem chamado Hugueto desejava trabalhar em uma padaria para poder ficar mais pertinho de sua amada, Adalgisa, a filha do dono da padaria. Neste estabelecimento, ele teria inventado o panetone entre o ano de 1300 e 1400, não se sabe bem. O seu chefe ficou tão satisfeito com o resultado desta invenção que acabou permitindo que o Hugueto se casasse com a Adalgisa. Conquistou o coração pela barriga, fez muito bem. E uma curiosidade, a receita original do panetone é protegida por lei na Itália. Em 2005 foi assinado um decreto que protege os direitos pela criação. E nesta lei estão determinados até mesmo os ingredientes corretos e suas medidas exatas para que se mantenha a tradição do pão original. O hábito do consumo do panetone no Natal chegou ao Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, quando muitos imigrantes italianos vieram para cá em busca de condições melhores de vida. Mas como o brasileiro não tem limites e desafia o perigo, vive inventando novas receitas. Podem até não ser consideradas originais, mas são igualmente deliciosas. E é isso que vale no final das contas. Eu, aliás, não tenho preconceito com nenhuma versão. Aceito todas. No Brasil, essa receita chegou com Carlo Balduco, um empreendedor italiano que veio ao país com um sonho. E não pode faltar música no Natal. Afinal, é festa, né? As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. E a música natalina mais famosa do mundo, sem dúvida, é Noite Feliz. A canção foi tocada pela primeira vez em 1818 em uma igreja de Salzburgo, na Áustria. A letra foi escrita pelo padre Joseph Mohr e a música foi composta por Franz Gruber. Em 2011, ela foi declarada pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Acho mais do que justo. Noite feliz.
aqui, particularmente, gosto mais de Jingle Bells, que foi composta pelo músico estadunidense James Lord Pierpont em 1857. Depois você me conta aqui qual que você gosta mais. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Agora, para entrar no clima de Natal, nada como um bom filminho ou animação bem água com açúcar que envolva Papai Noel, sonhos, presentes, ceia, amor e muita fantasia. Ah, eu amo, eu não nego. O primeiro filme de Natal da história foi Santa Claus, produzido e dirigido por George Albert Smith em 1898, apenas 3 anos do lançamento do primeiro filme da história criado pelos irmãos Lumière. Logo, os filmes de Natal viraram uma tradição e importante fonte de lucros milionários para a indústria cinematográfica. O de maior sucesso de bilheteria de todos os tempos, vocês podem até imaginar, é Esqueceram de Mim, lançado em 1990. O filme faturou nada menos do que 285 milhões de dólares naquela época, então hoje seria muito mais esse valor aí, hein? Eu acho melhor desistir, vocês vão querer mais. A segunda maior bilheteria deste segmento é de O Grinch, lançado no ano 2000 com Jim Carrey no papel principal. A produção obteve lucro de 260 milhões de dólares. E este último, eu vou te falar que é o meu favorito. Amo demais o Grinch. Então eles querem me conhecer, não é? Querem gastar o seu precioso tempo com o Grinch. Aqui em casa, os nossos favoritos são o Grinch e Aconteceu no Natal do Mickey. Maravilhosos, recomendo, aliás. Já sei até as frases de cor. Feliz Natal, Mickey. Feliz Natal, Minnie. Mas me conta, qual é o seu filme de Natal favorito? Aquele que te toca de verdade, que não pode faltar no final do ano. E eu sei que hoje, como a gente faz tudo pelo celular, cartão de Natal de papel é algo meio fora de moda, quase obsoleto, né? Mas um clássico. Então vale lembrar como surgiu esta tradição também, porque tem muita gente que ainda não abre mão deles, viu? O primeiro cartão de Natal foi criado na Inglaterra em 1845 pelo pintor John Callcott Horsley, a pedido de Henry Cole, diretor de um museu. Nele, o artista desenhou uma família ao redor de uma mesa farta e bonita. De um lado, fez a pintura de um homem rico oferecendo comida a crianças pobres e escreveu a seguinte mensagem: Feliz Natal e próspero ano novo para você. Simples assim. Cole achou isso tão bonito que encomendou 1000 cópias do original e as enviou para amigos, familiares e clientes. É retrô, eu sei, mas eu acho bonito. Brilhante! E você deve estar aí se perguntando com toda a razão, porque eu ainda não falei de um dos maiores símbolos do Natal, o Papai Noel. Eu não falei dele aqui porque o bom velhinho é tão icônico, tão querido, que merece um vídeo só para ele. E eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição o link de um outro vídeo aqui do canal em que eu conto tudo sobre a história do Papai Noel. Dá uma olhada lá que eu sei que você vai gostar. Nesta época, Noel usava um casaco verde e bege e mais parecia um doente do que um adorável vovozinho. Mas foi em 1930 que o artista Fred Misen pintou um simpático Papai Noel bebendo uma garrafa de Coca-Cola. Muitos acusam o Natal de ser puro marketing para exploração comercial, o dinheiro pelo dinheiro. E eu até entendo que há mesmo uma supervalorização do lado material desta data. Eu só acho que tudo depende da escolha de cada um, da importância que cada um de nós dá para cada coisa na nossa vida. Porque é a gente que decide como comemorar esta data, assim como tantas outras. Ou não comemorar, por que não? Porque ninguém é obrigado a nada, né? Esses gomadinhos, alegrinhos, chatolinos, natalinos. Eu não gosto nada deles. Não gosto. Então, independente de sua crença pessoal ou escolha, que o seu Natal seja da maneira que te faz feliz, cercado por aqueles que ama, para um momento de pura alegria, um momento tão bom que mereça ficar na lembrança. Que mesmo que não haja luxo, não falte nada. E se puder, que a gente divida as nossas bênçãos com quem precisa, porque este ano foi bem difícil e tem muita gente precisando. Você é toda a música de que eu preciso.
E é aí que está o verdadeiro espírito do Natal. Feliz Natal, que os anjos digam amém. Um ano de muita paz e saúde também. E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí o que você achou disso tudo. E me fala se você já conhecia essas histórias sobre o Natal, se você sabe outras para me contar também. Eu quero saber, viu? E me fala também como vai ser o seu Natal esse ano. Eu adoro essas histórias. Nada melhor que o Natal, não é? Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou, ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!